Bom, vamos lá, galera. Esse vídeo demorou pra sair. Eu queria ter feito ele antes do ter lançado ele antes da quinta, mas foi o dia que deu pra gravar, tá? Quarta-feira, às 9h25 da noite. Foi quando deu pra gravar, então vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aqui, Cuiabá e Corinthians. E aí já vamos fazer uma projeção sobre Corinthians e Racing, beleza? E vamos trocar uma ideia ainda também sobre as lambanças da Conmebol com relação aos torcedores e a maneira como ela bota algumas regras muito estritas que só são cumpridas contra os times brasileiros, né? Mas enfim, vamos lá. Tá aqui a classificação do campeonato. Coringão, depois dessa vitória aqui, sofridinha, chorada, mas nem todo jogo vai ser lindo, maravilhoso. Eu prefiro ganhar feio. É melhor nessa vida escapar fedendo do que morrer cheiroso. Essa é a regra. Então o Corinthians passou o CAP, mesmo que o CAP ganhe a próxima partida deles, o Corinthians não volta pro rebaixamento. O Corinthians continua fora do rebaixamento, na beirada, na beirola, mas volta. Olha só que engraçado, hein? O que eu falei pra vocês? Independente se o Vitória tá tendo 1 trilhão de pênaltis ou não, quantos pênaltis questionáveis são ou não, isso não é importante. O que importa é que eu falei pra vocês que o Vitória era um time que tava brigando bem, que não ia se entregar fácil, tá? Fluminense, eu também achei que o Fluminense não caía. Tinha uma galera achando que o Fluminense caía porque tá oscilando muito, mas eu falei que eu achava que o Fluminense não caía também. E eu tô falando desde um tempo, Bragantino e Juventude. Ambos os times, na minha opinião, assinaram o termo de rebaixamento quando trocaram de treinador, tá? Uma das coisas... Tem uma galera que chama de cartilha do rebaixamento. São os grandes especialistas de futebol. Mas uma coisa que eles falam é certo, tá? A maioria dos times que rebaixa, nas últimas 10 rodadas, troca de treinador no desespero. E eles trocaram faltando 7 rodadas para terminar, né? São 38 rodadas, estamos na 31ª. Trocaram de treinador, tá? Modéstia à parte, eu acho o tal do Pedro Caixinha um excelente. Então eu gosto do Pedro Caixinha, né? O que tava aqui, do tal do Jair não sei o que, horrível. Sempre achei ele péssimo. Mas o Pedro Caixinha é um excelente treinador, tá? O Bragantino derrubou o cara porque deixaram ele sem peças. Tá? E aí o clima ficou ruim pra ele. O cara tirou as melhores peças do time. Uma das melhores peças do time, que era o tal do Elinho, vazou. E o Bragantino foi pro cacete quando perdeu o Elinho. Essa é a real. Então, tá com um cara que o Bragantino e o Juventude meio que selaram a sua queda. Confirmaram, realmente, vamos cair, não tem pra onde voltar mais não. Tá? Cuiabá e Atlético Goianiense já entregaram, né? Já falaram que entregaram. Praticamente não tem mais volta. E é sobre esse Cuiabá aqui que a gente vai trocar uma ideia. Primeiro vamos às estatísticas do jogo. Vamos às escalações aqui para início, tá? Ó, Corinthians foi de Hugo, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu, Breno Bidon, Raniel e Alex Santana, Coronado, Thales Magno e Memphis, tá? Primeira coisa, entendo a importância. Por que o Yuri não foi? O Yuri tá suspenso, tá? Então, Yuri tá suspenso, não pode jogar e não vai jogar contra o Palmeiras a menos que o Corinthians consiga um efeito suspensivo. Não esquece, e o Yuri Alberto vai estar fora contra o Palmeiras também. E isso é de doer. Por mais que eu tenha que falar pra vocês o quanto que você... Quem me acompanhou e viu meus react aqui, trocou ideia, viu o quanto eu xinguei o Yuri Alberto esse ano com razão. E quanto eu elogiei o Yuri Alberto depois que entenderam que o Yuri Alberto não é centroavante. O Yuri Alberto é um segundo atacante. Mas beleza. O Corinthians entrou com essa formação que não jogou bem. Breno Bidon muito abaixo. Alex Santana ficou aí meses parado. E aí voltou. Botaram o cara de titular. Eu não achei que ele deveria entrar como titular ainda. Daria uma chance pro Carrilho ou pro Charles. E já no intervalo trocava, não tem problema. Coronado tentou, mas não jogou bem. Tá? Memphis. O que ele foi pago para fazer, que é resolver, ele fez. Não jogou uma excelente partida. Primeiro tempo ele jogou muito bem, tá? Deu muita opção, chapeuzinho, toque rápido. Segundo tempo ele já tá morrendo, tá? E foi uma coisa que a gente falou durante o React na live. Então, assim, quem quiser acompanhar o React, todo dia de jogo, durante a live, por exemplo, agora, quinta-feira, 9h30 da noite, Racing e Corinthians. 9h30 da noite,
eu faço react, eu não posso transmitir o jogo, tá? Eu não posso passar o jogo para vocês, mas vai ter o react. E durante a live, sempre tem alguém que fala, vamos aqui, não posso falar isso agora, você apareça na live para ver aonde que tá passando, caso você não consiga ver o jogo, que vai ter sempre alguém dando a real lá, dando o migué pra rapaziada. Tá? A formação do Bragantino, do Criciúma, foi um Walter, saudoso Walter, 4-2-3-1 ou um 4-3-3, se a gente for pensar que o Gustavo e o Cleison são mais atacantes do que meias, né? Na hora de montar aqui o campinho, eles botam os pés dos jogadores mais, mas o Cleison e esse Gustavo jogaram muito avançados aqui junto com o Pita, tá? Então vamos lá. Primeiro tempo, os dois times horrorosos, tá? O Corinthians jogou mal, o Cuiabá jogou mal, ninguém criou nada, mas o Corinthians criou as melhores oportunidades no primeiro tempo. Poucas, mas criou, tá? Hugo Souza no primeiro tempo. As poucas oportunidades do Cuiabá pararam todos no Hugo Souza, um monstro, tá? Mateuzinho e Matheus Bidu são os titulares do time e o coitado do Matheus Bidu vai ter que jogar até o final do ano, provavelmente, tá titular, porque o Hugo machucou e não se sabe se ele volta contra o Palmeiras, no banco de reservas. O Hugo é o reserva do Matheus Bidu, é o lateral reserva, mas não se sabe quando ele volta. Kaká se machucou, não foi nem pra Argentina, vai ficar se tratando, ou seja, o Corinthians do meio pra frente com muitos jogadores, do meio pra trás com pouquíssimos, né? Félix Torres sendo Félix Torres como sempre, toda bola que bate no pé dele dá um pânico, nervoso, mas ele não jogou mal, ele não errou, só é nervoso mesmo, só dá nervoso, tá? Alex Santana fez o que pôde, mas não é metade ainda do Alex Santana que chegou, fez 2 partidas e tomou conta do meio de campo do Corinthians. Ranieri não jogou mal, não é craque, mas não jogou mal, Ranieri jogou bem, tá? Não comprometeu, não atrapalhou, não errou passe bobo, fez o que tinha que fazer. É porque o time do Cuiabá é fraco. E aí não testou o Ranieri, não testou o Alex Santana. Breno Bidon, muito abaixo. Eu não sei se porque o Cuiabá estava jogando uma pressão em cima dele do Coronado, para que esses dois perdessem bola e tal. E aí o Breno não tancou. Coronado tentou, correu, lançou, deu passe, mas perdeu muita bola no meio de campo, então não jogou muito bem, tá? Thales Magno no primeiro tempo desaparecido, no segundo tempo cabeçada, bola na trave, drible, só no finalzinho do primeiro tempo que ele fez uma jogada lá, lançamento do Félix Torres pro Thales Magno. Thales Magno recebeu, partiu para cima do zagueiro, tomou um passapé ali, tomou uma bicudinha no pé, caiu, deu uma valorizadinha, mas foi pênalti. Para mim é discutível. Teve toque nele durante o drible, ele partiu para linha de fundo, ia cruzar dentro da área e aí tomou um cotoco, caiu, faz parte. É isso, pênalti. Pênalti que o Memphis bateu lindamente, porrada. E aí vamos abrir um parênteses para Emerson Sheik. Quando o cara não tem pauta, ele tem que inventar uma coisa para chamar a atenção dele, né? Então Emerson Sheik falou que é um desrespeito à comemoração do Memphis porque ele não vibrou. Meu amigo, ele bateu, fez o gol, pegou a bola, todo mundo abraçou ele e aí a câmera saiu. Aí depois você pega outras câmeras, ele tá lá gritando pra torcida, falando em português. Vamos Corinthians, vamos caralho, não sei o quê. Então Emerson Sheik, porra. O Emerson Sheik é um ídolo maravilhoso de boca fechada. Quando ele abre a boca, puta merda. Enfim. E aí no segundo tempo tivemos substituições, né? O André Ramalho entrou no lugar do Kaká, que machucou. André Ramalho morto. Morto. Não aguenta mais correr. Deixa esse cara descansar, pelo amor de Deus. Tá? O Charles entrou no lugar do Alex Santana e o Carrillo entrou no lugar do Breno Bidon. Ou vice-versa. O Romero, aí novamente, eu tenho certeza que o Ramon Dias tem um caso com o Ângelo Romero. Ou é ele ou é o filho dele. Alguém ali, o Emiliano ou o Ramon. Alguém pega o Ângelo ou o Ângelo pega alguém. O time precisando se proteger, ele bota o Romero, foi no lugar de quem? Do Ranieri. Recuou o Charles, puxou pra cá, botou o Coronado, o Garro no lugar do Coronado e puxou o Thales Magno pra volante. Sim, meus queridos. Ele puxou o Thales Magno pra volante pra botar o Romero. Tem alguma coisa errada nessa história aí. Por que que o Romero é
tão, é tão importante, certo? Sendo que a gente poderia, por exemplo, não sei se seria uma coisa inteligente se fazer, mas me parece que sim, tá? A gente poderia, por exemplo, no lugar do Ranieri, é só para proteger, é só para ficar aqui atrás, mete o Fagner. Eu tenho um sonho de ver um dia o Fagner de volante para ver o que acontece disso aí. Sincerão. O Fagner de volantão aqui, ó, no lugar do Ranieri, só para ver o que acontece. Levando em consideração que nós tivemos vários exemplos de vários laterais que já foram volantes e foram muito bem. Certo? Júnior Capacete no Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, tiozão, jogando de volante. Silvinho, que foi lateral esquerdo, depois no Corinthians virou volante, volantão. Então a gente tem alguns exemplos, né? Então, cara, eu tiraria fácil. Ou a gente bota os 3 zagueiros, tá aqui, ó. O Gustavo Henrique, certo? Botasse o Gustavo Henrique aqui na zaga, libera o André Ramalho para jogar onde ele melhor jogou no Corinthians. As melhores partidas do Corinthians disparado foi aqui, ó. André Ramalho tava aqui, ó. Aqui tava o Gustavo Henrique, aqui tava o Félix Torres, aqui tava o André Ramalho. Aí você puxa Charles de um lado, o Carrijo do outro e deixa aqui, ó, livre. Tá ligado? Livre. Aqui ficaria aqui o Thales Magno e o Memphis, ou você tirava o Memphis e botava o Romero, se quisesse, aí não mexia tanto no meio de campo, deixava aí o Ranieri até o final do jogo, enfim. O Ranieri saiu com cãibra, né? Então ele tava zoado. Mas tinha opções, 3 atacantes, 3 zagueiros, deixa só 2 volantes, e aí deixa o contra-ataque lá pros 3 atacantes, deixa os caras parados lá só recebendo passe. Sabe? Mas, porra, fazer essa loucura de botar de novo o Romero, de novo sem jogar nada, de novo sem pegar na bola e puxar o Thales Magno pra volante, sendo que, tá? A gente vai para as estatísticas. Boa parte desses chutes aqui do Cuiabá vieram no segundo tempo. Aí, velho, aí começou, né, malandro? 2, 3 chutes a gol do Cuiabá para um contra-ataque do Corinthians. 2, 3 chutes a gol do Cuiabá para um contra-ataque do Corinthians. É porque a gente tem um goleiro muito bom, é porque a gente contou com a zaga que fechou direitinho ali e os volantes tentando fazer, o Thales Magno tentando fazer ali proteger ali o Matheus Bidu. Mas, cara, desculpa. Novamente, o Ramon tendo essa tara maluca pelo Romero que ninguém entende o que é. Antes ele tivesse correspondendo todo o jogo. O cara entra, mete gol, entra, dá um toque, entra, marca, ajuda, corre. O Romero tem entrado e não tem feito nada. Tá ligado? Mas enfim, tá aí. Coringão 1-0, beleza. O jogo ruim, vitória excelente, maravilhosa, tá? Vamos fazer agora aquela nossa projeçãozinha da próxima rodada, só pra gente ter uma noção, tá? Então aqui, ó, hoje, quarta-feira, o Inter ganhou do Flamengo, ainda pela 17ª rodada, tá? Só pra vocês verem que o Inter tá brigando aqui com o Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo aí pra ver quem vai pra esses dois aqui. O Palmeiras pode ter o destino no seu lado dele, acreditem se quiser, nessa segunda-feira agora, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o roteiro do Corinthians para chegar nesse jogo, que eu acho que vai ser... O Palmeiras deu muita sorte mesmo de pegar um Corinthians capengo, largado, quebrado, todo lascado, porque talvez se o Corinthians tivesse mais descansado, seria mais time para brigar contra o Palmeiras. Mas a gente sabe que agora o Corinthians sendo massacrado pelo calendário, a gente sabe como é que é. Mas vamos lá, vamos trocar essa ideia aqui. Então, aqui a gente vai ter a próxima rodada aqui. Vamos fazer nossas projeções aqui. Fluminense e Grêmio, jogo difícil, jogo apertado, pode dar qualquer coisa. O time do Fluminense é um time muito instável, né? Se a gente abrir a classificação aqui, ó, pena que não dá pra abrir em outra. Vamos abrir aqui em outra. Ai, merda, porra de tweet, o cacete. Vamos abrir aqui só a classificação aqui. Na visão geral, não tem como botar classificação maior, não? Vai ficar assim mesmo. Então vamos lá. Ó, o Grêmio. O Grêmio é um time que vem um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O Fluminense, 2 derrotas e 3 vitórias.
né? Sendo que essa derrota aqui pro Vitória é muito questionável, tá? Muito questionável, porque o pênalti foi muito esquisito, o pênalti que o Vitória ganhou em cima do Fluminense. Mas tudo bem. Pênaltis esquisitos estão permeando o Campeonato Brasileiro inteiro, não é privilégio de ninguém, né? Então tá aqui, ó. Grêmio e Fluminense são dois times meio instáveis, né? O Grêmio faz excelentes partidas, daqui a pouco joga porra nenhuma. O Fluminense faz excelentes partidas, daqui a pouco joga porra nenhuma. Então, se a gente for parar pra pensar por isso que eu falei agora, esse jogo tem cara de empate, né? Cara de empate, não tem? Ou não? Viajei. Fluminense e Grêmio. Só que é uma vantagem pro Fluminense porque tá jogando em casa, né? Fluminense jogando em casa, Grêmio jogando fora. Bragantino e Cuiabá, briga de foice, mas eu acho que como o Bragantino precisa mais desesperadamente do que o do Cuiabá da vitória, eu consigo imaginar uma vitória do Bragantino aqui, tá? E aí se o Bragantino vence, joga a pressão toda, vai para 37 pontos, pode passar até o Fluminense, aqui tá um bololô bizarro, né? Mas joga a pressão toda em cima de Corinthians, Atlético Paranaense e Vitória. Esses três aqui que estão próximos em pontuação recebem uma pressão, sendo que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, tá? Contra o Atlético Mineiro. Então tá aqui, CAP. Então todos esses times aqui, ó. Vitória, Corinthians e Atlético entram em pressão, certo? Caso do destino do Bragantino vencer. Cuiabá acho muito difícil que vença. O time do Cuiabá já se entregou já. Deu pra ver no final do jogo contra o Corinthians, os caras lá entregues. Não vão conseguir fazer essa arrancada no final, acho muito difícil. Juventude e Fortaleza. Juventude acabou de trocar de técnico. Isso sempre pode ser duas vias, né? Ou o time dá um ânimo novo com um técnico novo que consegue entrar na cabeça dos caras, ou o time cai de vez. Pra mim, pela forma como o Fortaleza joga e o Juventude tendo que ir pra cima, o Fortaleza conseguindo armar os contra-ataques e velocidade dele, as transições rápidas, Fortaleza leva esse jogo fácil, uns 2-0 pro Fortaleza em cima do Juventude, tá? Apesar do jogo ser lá no Alfredo Jaconi, mas Fortaleza tem tudo para levar esse jogo, porque Juventude vai ter que ir para cima. Juventude não pode ficar na defesa, que nem era com o Jair, né? Que é um time que se defendia mais que tudo. A gente vai ter que atacar. E aí tudo que o Fortaleza quer no mundo é um time que parta para cima com tudo. É tudo que eles sonham. CAP e Vitória. O Vitória tem feito excelentes partidas. O CAP precisa vencer de qualquer jeito, né? Fez um pacto aí, que eu fiquei sabendo que fizeram um pacto aí. O Atlético fez um pacto bizarro aí. A gente não sabe o que vai sair desse pacto. Mas é um jogo que me parece, por mais que o Vitória esteja indo bem, que o Atlético leva. Tá? O que joga mais pressão ainda em cima de Vitória, Fluminense e Corinthians. E Bragantino, por que não? Né? Corinthians e Palmeiras. Eu, como corintiano, tenho que sonhar com essa vitória mais do que tudo por dois motivos. Praticamente espanta o rebaixamento, né? Moral absurda que dá pro time e não tira, mas reduz absurdamente as possibilidades do Palmeiras de ser campeão. Ou seja, é matar dois coelhos com uma cajadada só. Mas eu vou falar com isso aqui daqui a pouco. Vamos passar para Bahia e São Paulo. Bahia e São Paulo, novamente. São Paulo é aquela montanha russa maluca. É vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota. É bizarro, né? E aí a gente não pode deixar de falar que o Bahia também é vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. É bizarro também. Cara, pensando que o Rogério Ceni tem esse amor maluco pelo São Paulo, eu consigo ver o São Paulo ganhar e o Rogério Ceni achar bom. Consigo. Tá? Não tô questionando a integridade nem a hombridade do Rogério Ceni, a questão não é essa. Mas só uma brincadeira aqui, porque São Paulo a gente sabe como é que é, né? É importante ser zoado sempre. Com respeito, mas sempre zoado. Inter e Criciúma, aqui não tem conversa da Inter, não tem conversa aqui. Eu preciso que o Inter ganhe do Criciúma. É um time chato, tá? O Criciúma é um time chato, mas o Inter tá mais chato do que o Criciúma, infinitamente. Botafogo e Vasco. Esse aqui é na terça, pós Corinthians e Palmeiras. Botafogo e Vasco, Corinthians e Palmeiras na segunda, Botafogo e Vasco na terça, às 9h30 da noite, certo? Muito vai dizer desse resultado aqui do que acontecer aqui. Se o Corinthians empatar com o Palmeiras, se o Corinthians vencer com o Palmeiras, Botafogo joga relaxado, pode ser até que empate esse jogo, pode ser que não ganhe. Ou dá tudo de si para se livrar logo do Palmeiras e abrir logo aí
muitos pontos na frente, né? Mas muito vai dizer disso aqui, ó, dessa partida, como vai entrar o Botafogo. Mas eu achei da Botafogo em cima do Vasco, porque o Vasco também não é um time ultra constante, né? É um time que empata muito. Empatou muito nas últimas rodadas. Não é um time que empata muito, em poucos empates, na real. Mas é um time que tem uma sequência ruim de empates e derrotas aqui. Três jogos seguidos que você empate ou perca, você já perde muitos pontos em relação ao restante do campeonato. Mas tem 2 vitórias seguidas, né? Enquanto o Botafogo vem só de vitória, empate, vitória, empate, vitória, que a diferença é muito grande, né? A qualidade do time do Botafogo é bizarra, né? Então a gente pode esperar que talvez aqui dê um Botafogo, mais pelo momento dos 2 times, né? Ainda mais o Vasco foi eliminado pelo Atlético, o Atlético foi pra final e tal, e aí cai um pouco da moral dos caras, né? Cruzeiro e Flamengo. Apesar do Flamengo estar numa ascensão, empatou hoje com o Inter, que não é nada de se estranhar, porque o Inter é um time chato. Falei pra vocês que o Inter é um time chato. Mas o Cruzeiro tem um problema. O Cruzeiro está jogando Sul-Americano e vai pra final. Não sei o quanto o Cruzeiro vai se dedicar nesse jogo aqui, tá? Eu não sei o que passa na cabeça do Diniz, porque eu já falei pra vocês que eu detesto o Diniz como técnico. Não é treinador. Ele deu sorte, criou um monstro que não conseguiu reproduzir, que é chamado Fluminense. Não vai reproduzir isso aí, na minha cabeça eu não consigo ver o Cruzeiro chegar no ponto que aquele Fluminense jogou, para ponto de ser campeão da Libertadores. Eu não consigo ver o Diniz fazer isso, mas a gente precisa de tempo, porque o Diniz é um cara que precisa de muito tempo, para botar um ano de preparação para esse time rodar. É isso. Nós temos aí o Flamengo, né? Que tá nessa ascensão, foi pra final do campeonato da Copa do Brasil, e com técnico novo, cheio de vontade, botando os caras que estavam encostados pra jogar, tentando dar moral pra quem não tava com moral. Então, Cruzeiro e Flamengo, não sei. E Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, esse jogo pra mim, Atlético Mineiro leva com facilidade, o Atlético Goianiense já entregou o campeonato. O próprio presidente já falou, dane-se esse ano, vamos nos preparar pro próximo. Então, cagou no campeonato. Então, dito isso, feitas essas projeções aqui, Corinthians e Palmeiras. Clássico é clássico. Vale a vida, né? Porrada canta. Não vai ser um jogo bonito de se ver. Normalmente não tem sido. Tem sido um jogo sempre violento, com muita porrada, né? E aí, quando entra um jogo onde os 2 times entram pra pancadaria, aí não tem aquele lance da vontade, não tem aquele lance da entrega. Tem o lance de quem tem o melhor time, quem tá mais preparado, né? E a gente sabe que nesse aspecto aqui o Palmeiras tá mais preparado que o Corinthians, até porque o Palmeiras tá desde as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, que o Palmeiras só tem um campeonato para disputar. Então o Palmeiras tá descansado, com a maior parte dos jogadores inteiro, né? E o Corinthians tá vindo numa pancada atrás de pancada. Então foi semifinal de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Aí Campeonato Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil. Então, todo jogo de Campeonato Brasileiro pro Corinthians é porrada. É porrada. Pegou o Inter, foi porrada. Aí foi contra o Flamengo, que é aquele jogo horrível que o Ramon aprontou. Mas é um jogo desgastante, porque é final. Aí, final de semana, né? Pegou. Teve Flamengo, aí foi o Inter nessa, não foi? Antes do Flamengo. Enfim, teve aquele empate 2-2 horrível. Aí o Corinthians pega o CAP, apesar de ter sido um jogo com muitos gols, foi um jogo com um campo pesadíssimo, caiu uma tempestade, uma chuva e desgraça. Aí pega o Flamengo no Campeonato Brasileiro, aí pega o Racing em casa. Isso tudo é tudo jogo de final, cara. Isso é tudo final pro Corinthians. O Corinthians tem que entrar com o time titular, dar a vida, cair na porrada. Aí pegou o Racing, depois do Racing, aí pega agora o Cuiabá, sacou? Aí sai de um lugar e vai pro outro, 5 horas de viagem. Aí chega lá de viagem, um calor da porra. Aí o Corinthians jogou num jogo terrível, com aguaceiro e o cacete, né? Aí depois jogou contra o Racing, aí depois saiu do Racing, vai pra Cuiabá jogar no calor do inferno. Aí vai pra Argentina jogar no frio da porra. E é tudo assim, é avião. Não é aquela coisa, vamos pegar aqui, ó, vamos daqui pra cá, daqui é 5 horas de avião de um lado, é 5 horas de avião do outro. Cara, é uma maratona que o Corinthians, velho, precisa fazer. Por que esse jogo do Racing é tão importante quanto o jogo do Palmeiras aqui? Por que é tão importante? Parece brincadeira, parece, mas cair pra Série B é mais importante. Cara, se você parar pra pensar,
que a Sul-Americana vai dar pro Corinthians a Copa do Brasil, que o Corinthians não tem. Ano que vem, se o Corinthians não for campeão da Sul-Americana, o Corinthians não joga a Série B. Então tem que se dedicar, porque tem que pelo menos tentar chegar na final. Segura essa porra desse empate, vai pros pênaltis, ganha nos pênaltis, dá um jeito. Tá? Então, Corinthians, independente se tá brigando pra cair pra Série B ou não, não tem Copa do Brasil ano que vem, se não ganhar a Sul-Americana. Se ganhar a Sul-Americana, garante a Sul-Americana do ano que vem. E ainda vai para pré-Libertadores. Olha que doideira. Esse ano do Corinthians, que foi um dos anos mais bizarros da história do Corinthians. Foi um dos piores anos. Pode dar para o Corinthians uma Libertadores, né, pro ano que vem. O Corinthians ainda pode tentar chegar na Copa do Brasil. Tem aquele torneio, aquele joguinho, né? Que é o campeão da Sul-Americana com o campeão da Europa League, né? Então, Corinthians e Cruzeiro aí, se o Corinthians passar, vai dar Corinthians e Cruzeiro, eles vão ficar brigando por essa porra aí. Né? E todo mundo quer isso. Vai falar que não quer. Você acha que o Cruzeiro não quer ir pra Libertadores ano que vem? Tem como, né, malandro? Todo mundo quer. Você acha que o Corinthians não quer participar da Copa do Brasil? Todo mundo reclama do calendário, mas todo mundo quer participar de todos os eventos, né? Então, é um jogo muito importante pro Corinthians agora. Quinta-feira, 9h30 da noite. Estarei aqui fazendo react, torcendo, sofrendo, xingando, gritando, né? Pra ver se a gente consegue. Se a gente for pra final, cara, basta segurar um empate. O Corinthians é muito mais time que o Racing, desculpa. Pode falar o que for. O Racing agora, tudo bem que entrou com um time misto, mas entrou agora contra o Banfield, que é o penúltimo, o último colocado lá. O time tá lá no final do campeonato argentino e perdeu. Perdeu, né? Então o Racing não é esse monstro absurdo. Não é um Flamengo, um Palmeiras, um Botafogo. Não é esse monstro. Corinthians, os times brasileiros são infinitamente melhores em tudo, em estrutura, em dinheiro, em jogador, em tudo que os times argentinos hoje. Tá, mas é na Argentina, é no estádio dos caras, meu Deus, não sei o que, babá. Tudo bem, isso tudo é parte ruim do processo, né? Mas que o Corinthians é infinitamente mais time que o Racing, assim como o Botafogo é muito mais time que Peñarol, assim como o Atlético é muito mais time que River. Só você ver o que o Atlético fez com o River. Só pra você ver o atropelo que foi o jogo Atlético e River. O atropelo foi Botafogo, né? O Corinthians jogou mal, absurdamente mal. O time do Corinthians está se arrastando em campo e amanhã é mais um dia para se arrastar em campo. É só você ver o que aconteceu com o Corinthians e Cuiabá. Ganhou, fez o pênalti, mas se arrastou o restante do jogo. Os caras estão morrendo. E aí vai pegar o Palmeiras, vai pegar um Corinthians de viagem que vai jogar na quinta. Sexta-feira volta para São Paulo. Tem sábado, sexta-feira de descanso, é só viagem provavelmente. Tem sábado e domingo para se preparar e não pode ser uma preparação super, não pode gastar os caras, porque segunda-feira tem jogo com o Palmeiras. E é importantíssimo esse jogo e é em casa. O Corinthians tem que jogar ligado no 200 mil, sem Yuri Alberto, né? Talvez com outros jogadores que possam se machucar nesse processo aí. Kaká a gente não sabe se volta, né? Então assim, vai ser uma briga de foice pro Corinthians esse final de ano aí, né? E torcer para ir pra final ainda, porque a gente tem que rezar para chegar nessa final. Porque o próximo jogo depois aqui do Palmeiras, olha aqui, lá no Barradão, Corinthians e Vitória, o bicho vai pegar, tá? Então, amanhã eu escalaria o Corinthians, né? Vamos pegar aqui o campinho, porque o campinho ajuda muito a gente ver as paradas como é que estão. Pera aí. Escalação. Eu iria com essa escalação aqui de 4-3-1-2 do Corinthians. Eu iria com essa escalação aqui, tá? Mas eu já iria com um plano de desgaste já. Por quê? Yuri vai poder jogar, né? E essa dupla Yuri e Memphis é absurda. Os caras juntos se entenderam muito fácil. Mas eu já ia com um plano para tirar o Memphis no intervalo. Para mim ele tem que entrar como titular, ele tem que jogar, é um cara experiente, tá acostumado a jogo grande, tá acostumado à pressão, tem que jogar. E Yuri com o Memphis joga muito, tá? O Garra eu entraria, mas já pensando em substituir ele e botar o Coronado no lugar, já na cabeça, já tava pronto já, tá? Mateuzinho e Bidu. Bidu não tem jeito, cara. O Bidu, para ser substituído, tem que botar um lateral direito aqui para substituir ele. Ou um zagueiro aqui, né? E nós estamos sem zagueiro, porque só viajou para São Paulo, só viajou para o Rio, para Argentina, Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique. Nós só temos 3 zagueiros. Vai ter que subir alguém da base para ir lá e não subiu, né? O Corinthians não levou para a Argentina ninguém da base, né? Então eu iria de Hugo Souza, mantém o Mateuzinho, por quê?
Estatisticamente, o time do Racing ataca 42%. Olha só, o pai estudou, tá? Para fazer esse vídeo para vocês. 42% das vezes pelo lado esquerdo deles com o lado direito do Corinthians. E nós sabemos que esse lado direito do Corinthians pode receber o nome de Avenida Fagner, né? O lado direito, o esquerdo dos caras pode se chamar Avenida Fagner a qualquer momento. Então o Fagner infelizmente não pode entrar como titular. E outra, se o pau esquentar, o primeiro a ser expulso quem é? Se a piaba cantar, quem é o primeiro a ser expulso? Avenida Fagner. Então o Fagner ele não pode ser titular desse jogo, mas ele pode entrar no segundo tempo, sem problema nenhum. Então, Mateuzinho vai ter que ser Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu, não tem para onde correr. Aqui nesse meio de campo, se o Martínez estiver pronto, preparado, zerado, não estiver machucado, estiver 100%, esse meio de campo do Corinthians é Martínez, Alex Santana e Carrijo, ou Martínez, Charles e Carrijo. Não tem conversa para mim, tá? Sendo que eu botaria o Charles aqui junto com o Mateuzinho, já que o time deles ataca mais pela esquerda, o Charles é um pouco mais agressivo na marcação do que o Carrijo. Então eu passaria o Carrijo aqui para a direita, para dar suporte para o Matheus Bidu, e deixaria o Charles aqui trocando porrada com o Martínez fechando aqui o meio. Sendo que o time do Racing é um time que chuta muito de fora da área, absurdamente de fora da área, certo? Então você já tem mais um cara aqui para fechar aqui. Então você vai ter os 3 volantes para ajudar no chute de longa distância, né? E você tem os laterais para proteger. Os laterais vão subir muito pouco nesse jogo, como já sobem normalmente pouco nos jogos do Corinthians, né? São 2 laterais que quase não apoiam, talvez por falta de espaço, não sei, talvez por medo de tomar bola nas costas, os caras ficam receosos de atacar, mas Bidu e Mateuzinho quase não atacam. Eles param normalmente nessa linha onde está escrito Gustavo e Cleison aqui. É a linha que eles normalmente param de trabalhar. Né? E o Corinthians centraliza muito as jogadas porque os volantes eles chegam aqui perto da área e não conseguem, o Corinthians não consegue abrir espaço lateral. Quem é o cara que abre espaço lateral pelo Corinthians? Yuri Alberto. Thales Magno tentou fazer isso, fez muito bem no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele ficou meio inoperante na lateral aqui. Entraria com Garro, Yuri e Memphis. Esse seria o meu time, né? Martínez, Carrijo, Charles Carrijo, Garro, Yuri e Memphis. Esse seria o meu time, mas já com planos para tirar Garro, Memphis, deixa o Yuri não vai jogar contra o Palmeiras, deixa o Yuri até o final do jogo. Tirando Garro, tirando Memphis, tirando André Ramalho para descansar, talvez o Mateuzinho, o Matheus Bidu foi mal, tu aguenta essa porra aí, velho. Talvez o Mateuzinho saia também, porque o André Ramalho tá morto, certo? E aí tem que ver como é que o Martínez vai estar, ou que mudança tática precisa ser feita, porque uma substituição já tá certa, né? O Romero vai entrar, foda-se. O Romero tá dentro já, não tem como tirar o Romero. A gente já sabe que em algum momento o Romero vai entrar no jogo, porque o Ramon precisa gastar o Romero no jogo sempre, né? Então nós temos aí, eu manteria esse time aqui, apesar de Léo, gostar do sistema de três zagueiros, porque eu entendo um pouquinho de futebol e consigo entender que um time com 3 atacantes não quer dizer que o time vai ser ultra ofensivo e que um time com 3 zagueiros vai ser ultra defensivo. Né? Depende das peças, depende de como você vai postar o time em campo. Ah, você vai botar um monte de volante, os três caras do meio, né? Os 2 volantes e o meia são todos jogadores de marcação, ninguém chega no ataque. Os 2 atacantes são só de velocidade, é só correria, é só contra-ataque. Aí realmente fica um time defensivo. Agora, se você tem um Garro no time, você tem um Coronado no time, você tem um André Carrijo, você tem um Alex Santana no time, que são jogadores que chegam no ataque, você libera Matheus Bidu e Mateuzinho para atacar e garante que esses 2 volantes vão ficar aqui por trás aqui para proteger os caras, porra, vira um time ultra ofensivo, né? Lembrando que 3-5-2 não quer dizer que os laterais são laterais, eles são alas. Eles são meias ultra abertos pelas laterais. São meias que não centralizam. Então, teoricamente, o Matheus Bidu é um cara que joga nessa faixa de campo aqui, ó. Ele é um meia que sai daqui até o final do campo. O Mateuzinho, num 3-5-2, é um meia que faz aqui um papel de volante que ataca, né? Então, você ficaria aqui com 4 caras na frente da zaga, com mais 3 zagueiros e só um atacante, os atacantes e o nosso ponto. Então é muita gente aqui na frente, contando com os laterais aqui, é muita gente protegendo aqui na entrada da área. Muita gente de sobra. E o time que consegue ser ofensivo, porque ao mesmo tempo, quando vai atacar, ataca com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelo menos. 6 jogadores vão pro campo de ataque. Se você jogar com uma pressão alta, essa zagueirada toda vai estar tudo aqui, ó.
nessa linha. Então parar com essa porra de 4-3-3 é um time ofensivão e 3-5-2 é um time retranqueiro, não tem nada a ver. É só pensar direito em futebol e pensar nas peças que você tem que você consegue imaginar um time correndo mais. E eu gosto do Corinthians com esse time, com esse 3-5-2, porque o André Ramalho na sobra é imbatível. O André Ramalho de líbero é imbatível. O André Ramalho, quando o time ataca, o André Ramalho vira um volante aqui, ó. Fica 2 zagueiros, o André Ramalho aqui na frente da zaga e o restante dos meios dos atacantes tudo lá pra frente. Olha o tanto de gente pressionando lá na saída. Quando o time tá defendendo, desce os alas, desce os volantes, e aí o nosso querido aqui, que o André Ramalho tá no lugar do Ranieri, ele vem aqui pra dar pra trás aqui, ó. Fica Kaká Torres e aqui, ó. Sacou? Isso aqui o André Ramalho treinou infinitamente na Europa. Jogou assim 1 milhão de vezes na Europa. Ele mesmo falou que é uma das formações que ele se sente mais confortável. Porque aqui, quando o time está atacando, ele tem liberdade para ajudar na criação de jogada. Ele tem um excelente passe. E na defesa, ele não precisa ficar desesperado correndo atrás de ninguém, dando bote, voadora, carrinho. Ele fica sempre na sobra. Deixa os caras que tem físico fazer isso. E ele já é um jogador um pouco mais velho, 30 e poucos anos. Fica na proteção. Pô, isso é o básico de tática, velho. É só usar um pouquinho de inteligência que você consegue visualizar isso. Mas o Ramon prefere povoar o meio de campo, que eu também não acho ruim. Mas aí você perde Mateuzinho e Matheus Bidu. Eles viram zagueiros, né? Eles viram protetores, eles não viram atacantes. E aí o Corinthians ataca com pouca gente, tudo afunilado no meio, fica contando com o lampejo do Memphis, o lampejo do Garro, do Coronado e o lampejo do Thales. É isso, rapaziada. Essa é a minha projeção aí para o jogo Corinthians e Racing. 9h30 da noite, numa quinta-feira que não chega nunca, eu tô nervoso, agoniado. E quinta-feira é um dia ruim, porque eu tenho que acordar cedo, trabalhar. Porra, é um dia chato, mas a gente tem que fazer. E é isso. Partiu? Pode crer? Rapaziada, é isso. Deixo aí minha ideia sobre o que pode acontecer nesse jogo, né? E vamos nessa, vamos torcer lá pra ver se o Corinthians dá Corinthians e Cruzeiro nessa final da Sul-Americana. Vai ser um jogaço. Aí eles podiam até tirar, né? Podiam tirar, né? Tirar o jogo da Argentina, que vai ser na Argentina. Porra, deu 2 brasileiros, vai ser uma merda levar os caras pra Argentina, os argentinos vão encher o saco. Porra, bota num campo neutro aqui no Brasil. Bota aí no Rio, bota lá na Arena Amazonas, que nunca é usado, a porra do estádio monumental, que nunca é usado pra porra nenhuma. Lá em Amazonas, vai todo mundo lá pra Manaus pra ver essa porra do jogo. Ia ser doideira. Eu achei que ia ser maneiro, tá? Mas é isso. Rapaziada, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Deixa aí nos comentários se vocês têm alguma sugestão, alguma coisa, se você está curtindo esse conteúdo diferente aqui do canal, porque todo mundo sabe aqui que eu sou fã de futebol, a galera que acompanha as lives adora bater papo de futebol, a gente fica, se deixar, a gente fica até de madrugada tocando ideia sobre isso aí. E aí, se vocês estão gostando, participem das lives, deixe seu comentário, se você gostou, se você não gostou, agradeço aí a moral que vocês estão dando aí para essa nova brincadeira aí de que é falar sobre futebol, que é uma das minhas paixões, é um dos meus esportes, se é o meu esporte favorito, beleza? É isso, rapaziada. Fui, valeu.